Bom dia, alunos, novamente, aqui na continuação da nossa aula, falando agora sobre a solução para a crise de 1929. Essa solução foi chamada de o New Deal. Então, a última aula vocês viram como as pessoas nos Estados Unidos, elas vão sair de um quadro de uma vida, de um padrão de vida a ser desejado pelo mundo, para passar para um padrão de vida de desespero. Muita gente perdeu o emprego, como vocês viram, cerca de 14 milhões de desempregados por todos os Estados Unidos. Muita gente perdeu propriedades, perderam fazendas, perderam fábricas, perderam suas próprias moradias. Tiveram que vender muita coisa e não conseguiam, aí vendiam a preço de banana, como por exemplo automóveis. Tinham aqueles que tinham uma reserva de dinheiro, que fizeram investimentos em áreas mais seguras e vão se aproveitar desse momento da crise para comprar coisas a preço de banana, como por exemplo propriedades agrícolas, fazendas, que os bancos vão começar, eles vão lá, confiscam as terras e depois eles faziam leilões. Então leiloavam as terras, leiloavam os animais, leiloavam as ferramentas, tratores, automóveis, Então aí começam os leilões, que era preço de banana o produto. Então teve gente que lucrou com isso, mas foi uma minoria, bem minoria mesmo. Mas aquele que perdeu tudo, que perdeu moradia, que perdeu emprego, que não tem saída, está vivendo lá nas favelas, ou então viviam dentro dos carros. Tinha família que vivia dentro dos carros. Chegava a mãe, cozinhava do lado de fora em latões, que pegava madeira quebrando, por exemplo, outdoors, e aí ou então carvão que eles conseguiam já usado e reaproveitavam. Então eles se viravam, mas de uma maneira miserável, bem desesperadora. Teve vários pais de famílias que abandonaram as famílias, teve um índice de alcoolismo, aumentou muito, embora os Estados Unidos nesse período estava vivendo a lei seca ainda, que era proibido a venda de bebida alcoólica, mas isso acontecia na clandestinidade, circulava normalmente, de forma clandestina. Mas isso depois eu vou passar um link de um vídeo para vocês assistirem, que vai ajudar vocês a entenderem bastante a questão da crise de 29. Bom, então essa é a situação. O desespero toma conta, muitas fábricas sendo leiloadas, muitas fazendas, muitas casas, e as pessoas desesperançadas, sem ter o que fazer e sem ter para onde correr, esperando no governo ações que pudessem minimizar essa crise que os Estados até então nunca tinham passado, os Estados Unidos até então nunca tinham passado. Aí no ano mas essa expectativa não vinha, não no governo do Hoover. Aí ele vai se candidatar novamente em 1932 para presidente da República. Só que aí vem fazendo oposição ao Hoover, por isso Hooverville, em homenagem a ele, para mostrar a insatisfação que desde 1930 só aumentava em relação ao presidente Hoover. E aí veio como opositor a ele o Franklin Delano Roosevelt. O Franklin Delano Roosevelt, ele era de família rica, mas ele vem com um programa de campanha que era um programa intervencionista. Ele vem vai com um discurso político contrário do Hoover. O Hoover ainda era aquela política de liberalismo econômico, não intervenção do Estado na economia. O próprio mercado encontraria a solução para o problema. E aí o Roosevelt ele vem fazendo oposição a isso. Aí ele, na campanha, ele faz o lançamento do seu programa, que é o New Deal, que significa um novo acordo. Então o New Deal vai ser, o significado é um novo acordo, significa, na verdade, uma política intervencionista, baseada num economista chamado Keynes,
que dizia que o Estado tinha sim que intervir na economia para regulamentar a Bolsa de Valores, regulamentar o mercado, regulamentar todo o sistema econômico. Então, baseado em Keynes, o Roosevelt lança a sua campanha. Como a população estava extremamente insatisfeita e desesperançosa em cima do Hoover, que já era o presidente, eles descarregaram seus votos em cima do Roosevelt, do Franklin Delano Roosevelt. E aí ele vence as eleições e passa a governar a partir de 1933. Aí o programa dele tinha 3 fases. Aí ele já vai colocar o programa em prática a partir já de 1933. A primeira fase, reestruturação dos bancos e dos trabalhos públicos. Como isso, Sora? Como vai reestruturar os bancos? Ele vai emitir crédito para os bancos. Eles vão tirar uma reserva da economia norte-americana fundamentada no ouro que eles tinham acumulado, e eles vão emprestar dinheiro para os bancos, vão injetar dinheiro nos bancos para que os bancos emitam empréstimo para a população, desde o pequeno produtor, tanto agrícola quanto o fabril, até a população comum. Lógico, para ser pago esse empréstimo, esse crédito, só que a longo prazo e com juros mais baixos. O trabalho público, como que ele vai reestruturar o trabalho público? Ele vai investir na área de construção civil. Então ele vai começar a mandar construir prédios públicos por todos os Estados Unidos, mandar construir estradas, pontes, vai investir em reestruturação do porto, tudo para gerar emprego. Então a ideia era a geração de emprego. Gerando emprego, o trabalhador passa a receber o seu salário, volta a comprar, volta a consumir. Voltou a consumir, a indústria volta a produzir, gerando mais emprego, e assim vai virando um círculo vicioso. Aí a economia volta a crescer novamente. Programa de desenvolvimento do trabalho pela atuação do Estado, que é esse trabalho, o trabalho civil, na construção civil, mas ele também vai restabelecer, vai fazer, aliás, vai criar vários direitos trabalhistas, como, por exemplo, ele estabeleceu a aposentadoria, então ele estabelece a previdência social, que é dando direito ao trabalhador de se aposentar, e ele também vai criar a jornada de trabalho, vai reduzir de 12, 16 horas por dia para 8 horas por dia. Quando ele estipula que o trabalhador tem que trabalhar só 8 horas por dia, aquela fábrica que fica aberta mais tempo, ela vai ser obrigada a contratar outro trabalhador para cumprir a outra jornada. Então, aí abre um número de vagas para mais trabalhadores no mercado. Mais gente recebendo, mais gente consumindo e assim por diante, como já falei para vocês. Aqui nós temos algumas imagens desse período da crise de 1929, é conhecido também como a Grande Recessão. Então é uma família, são 4 crianças aqui, que estão dividindo a comida que eles têm para o dia. Eles estão num barraco em Hooverville. Aqui nós temos um outdoor mostrando uma propaganda do American Way of Life, que é o período da década de 20, aquele esplendor, aquela era de ouro, do consumismo norte-americano. E embaixo aqui nós temos uma fila de desempregados. Desempregados não, de pessoas que estão indo pegar uma sopa comunitária. Então não tinha muita... era dado nesse período uma sopa comunitária, então formava uma fila gigantesca. Tá vendo a pessoa aqui, a mulher com um baldinho? Ela vai colocar a sopa aqui e vai levar para casa para ser consumido pela família. E nem todo mundo conseguia a sopa, porque acabava antes de acabar a fila. Aqui nós temos o Roosevelt. O Roosevelt, ele é considerado aí um dos 3 maiores presidentes norte-americanos. O primeiro é o George Washington, depois que foi o primeiro presidente mesmo, depois Abraham Lincoln e o Franklin Delano Roosevelt.
aqui ele assinando o New Deal, né? E aqui um outdoor mostrando essa construção civil aí gerando emprego e voltando a reconstruir a economia norte-americana. Não foi fácil reconstruir, demorou um certo tempo, tá, para tirar os Estados Unidos da crise, mas o que vai impulsionar a economia norte-americana mesmo foi a Segunda Guerra, que ele começa a governar em 33 e quando chega em 39 eclodiu a Segunda Guerra e os Estados Unidos volta para o crescimento por completo, se recuperando completamente da crise de 29, tá? E o Roosevelt, ele foi reeleito 4 vezes seguidas, né? Na verdade foi o único presidente que passou por isso. Tamanho o prestígio que ele ganhou com a população estabelecendo essa política do New Deal, né? Não foi, como eu falei para vocês, de uma hora para outra. Foi necessário um investimento de milhões de dólares, talvez bilhões, para transformar os Estados Unidos num grande canteiro de obras, né? Então tinha obras públicas espalhadas por todos os Estados Unidos para gerar emprego, né? Então foi dessa forma aí que os americanos conseguiram reconstruir a sua economia, ok? Qualquer dúvida já sabe, pode mandar para mim aí pela plataforma. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe.